mancava, e eu fiquei muito penalizado pela situação dela. Estava grávida, era uma gravidez de risco. Eu conversei, foi a primeira vez que eu fui para lá, voltei e fiquei com aquilo gravado no coração. Segunda vez que eu fui, eu falei para minha esposa: eu tenho um desejo de orar por essa mulher, a missionária Crisley. E então, irmãos, foi passando o dia, eu não tinha orado. Quando chegou no final do dia, estava na hora da gente voltar para Marília, eu falei para ela: Crisley, eu posso orar por você? E ela deu uma resposta do pode orar, como que assim, um pouquinho mais de oração e caldo de galinha, acho que não faz mal para ninguém. Eu não sei, eu acho que ela não estava pensando assim, mas eu recebi assim, sabe? Mas eu falei assim: não, ela vai receber o poder de Deus hoje. E aí então eu falei para ela assim: senta aí. Aí peguei as duas pernas na mão e comecei a bater um papo com a perna dela. Bata papo com perna, com braço, com coração. Levei um papo com a perna dela, falei para a perna dela: perna, eu estou aqui para você crescer, em nome de Jesus. Então você não fica atrapalhando, não. Você tem que crescer, cresça logo, porque senão você vai ficar cansado, porque eu não saio daqui enquanto você não crescer, está me ouvindo? Então você cresça em nome de Jesus. E a perna começou a crescer. Deus opera através de cada um de um jeito, não é? E aquele dia aquela moça recebeu um milagre tremendo, ela foi curada. Aquilo lá não é cura, né? Aquilo é um milagre, recebeu um milagre do Senhor, foi tremendo, né? Muito bem. Vamos agora para o segundo item: orientações práticas para compartilhar a palavra. Primeiro ponto aí: não pressione ninguém a orar, falar ou compartilhar. Irmãos, no começo, prestem muita atenção, no começo, quando a gente começa a facilitar, uma das coisas que acontece é que as pessoas não estão habituadas a este ambiente, a se expor, estão habituadas a fazer isso que vocês estão fazendo aqui, ó. Vocês estão tudo me olhando. Aí eu faço uma pergunta, ninguém responde. Lá na corda é a mesma coisa. Então a gente tem que ser um pouco sagaz para perguntar. Você precisa prestar um pouquinho atenção no que está acontecendo naquele momento. Esperteza, astúcia, inteligência. Use, você é muito inteligente, use. Deus te dá graça para que você use todo o potencial que é em você. Então preste atenção no que está acontecendo. Uma das coisas importantes para que as pessoas se soltem na hora de orar, na hora de responder as perguntas da facilitação, é que você faça o quebra-gelo. O quebra-gelo, porque você vai perceber o seguinte: aqueles que aqui já estão em multiplicação de corda e tudo, já notaram isso. Sem o quebra-gelo, as pessoas começam a responder quando está terminando as perguntas. Aí começa a esquentar o ambiente, a hora que está para ir embora, e começa todo mundo a se soltar. Por quê? Porque um já falou, outro já riu, outro já levantou, outro já se coçou, e aí está todo mundo mais solto. Porque chega todo mundo meio assim na reunião, né? Ninguém se conhece direito e tal, está começando. Então faça o quebra-gelo, mas não force ninguém, não chame pelo nome, forçando a pessoa a falar, porque isso pode gerar um constrangimento. Dê liberdade para que as pessoas falem, devolvam as perguntas, né? Façam uma réplica de perguntas, né? Você pergunta, na sua opinião, o que você acha disso que está dizendo no texto? Alguém lá responde timidamente, você torna a pergunta novamente, de outra maneira. Então, se a gente pensar a partir desse ponto de vista, o que a gente pode entender? Estamos falando da mesma coisa, as outras pessoas vão começar a se soltar. O que vocês acham do que o irmão falou? Essa talvez não seja uma boa pergunta, porque o irmão pode se sentir questionado, pode se sentir avaliado, né? Então, não pressione ninguém a orar, a falar ou compartilhar, que as pessoas se sintam bem. É muito chato você estar num lugar onde as pessoas estão te pressionando. A pessoa não volta na outra reunião. Tem que ser corda, tem que ser um local de alegria, tem que ser um local de liberdade, tem que ser um local onde a pessoa chega, ela senta, ela fala: estou no meio do meu povo, eu estou no lugar que eu gostaria de estar, que bom estar aqui. Agora, se ela está com medo, é complicado. Então não deixe, segundo ponto aí, não deixe que os irmãos aproveitem a oportunidade para falar de assuntos irrelevantes. Tem camarada que gosta de mostrar sabedoria. Então você não deve também cortá-lo, ser bruto, né? Está vendo que o cara está falando
né, um papo furado lá, falando abobrinha, aí você fala para ele assim, ó, ô irmão, dá para parar? Você acabou com a reunião. Daquele povo que ouviu, todo mundo sabe, eu não vou falar nada não, que o cara vem com pau e pedra na mão, né? Aquela coisa assim, bem delicada, né? Ô irmão, vamos falar coisa com coisa aí. Ô irmão, não foi essa a pergunta que eu fiz. Vocês viram que de grosseria eu estou sabendo bem, né? Então, ó, não deixe que as pessoas se aproveitem para serem irrelevantes. O que você pode fazer é o seguinte, falar para a pessoa, olha irmão, o que você está falando parece muito importante. Então vamos fazer o seguinte, depois, na hora do comes, na hora da nossa comunhão, eu queria ouvir você com mais tempo. Mas para a gente não sair da palavra, não sair daquilo que a gente está conversando, eu gostaria que todos aqui se sentissem livres para responder esta pergunta. Repete a pergunta. Mas você mostra para ele que você está afim de ouvi-lo. Então ele não se sente desprezado. Ele vai sentir que houve um corte ali, mas não desprezo. Cuidado então para que não vire uma conversa irrelevante. Estimule o compartilhamento de problemas, lutas pessoais dentro da corda. Não, está ali com a corda, né? Pessoais, lutas pessoais com a corda, mas é do pessoal da corda, tá? Então, lutas pessoais que eles estão tendo. Estimule que eles contem. Agora, quando começar a fazer relatório, você também tem que falar, olha querido, depois nós podemos conversar mais sobre isso. O teu problema qual é mesmo? Então deixa a pessoa falar aquele problema, o centro do problema, porque senão cada um começa a contar uma história de meia hora, vocês vão ter uma reunião muito comprida e a reunião da corda deve durar em torno de 1h30 no máximo. Mais do que isso começa a ficar cansativa. Amém, queridos? Todo mundo tem que trabalhar no outro dia. Então, estimule o compartilhamento de problemas, lutas pessoais dentre as pessoas da corda. Todo testemunho deve ser para edificar e motivar a corda. Então, novamente, eu digo para você, cuidado com o testemunho e cuidado com a lavação de roupa suja. Você tem que cortar isso com todo carinho, com toda delicadeza, mas você tem que cortar, não estimule, porque às vezes acontece o seguinte, a mulher começa a falar mal do marido, ou o marido da mulher dentro da corda, essa aí ó, estou passando uma luta por causa dessa aí, pastor, é tribulação em cima de tribulação, aí o pastor para ajudar fala assim, o que está acontecendo? Fofoqueiro. O que está acontecendo? Ah, irmão, você vai ter conversa para mais de metro. Eu acho que é bom você não ir por esse caminho. Falar assim, olha, depois nós podemos conversar pessoalmente sobre isso, mas vamos evitar expor um ao outro. Proteja a mulher naquele momento. Se for o marido, proteja o marido. Não ataque a pessoa que está falando, mas proteja o outro. Às vezes o irmão não está ali. A pessoa começa a falar, ó, falar a verdade, pastor, eu não queria dar nome, não queria falar. Mas já que é para falar, eu vou falar. Já viram gente assim? E eu não queria nem citar nome, mas já que eu estou falando, eu vou citar também. Não, irmão, pera. Por favor. O irmão não está aqui para se defender, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um momento onde você possa falar diretamente para ele. Tá bom? Eu faço esse contato seu com ele. Você vai ver que vai acabar na hora, não vai ter mais vontade de falar, não. Muito bem? Todo testemunho deve ser para edificar e motivar a corda. E quando você vê um testemunho assim, não faça você também a triste parte de reproduzir o testemunho, né? Às vezes nós ficamos com aquela coceira santa de dar um testemunho em cima do testemunho. Cada testemunho que tem na corda, a gente dá mais um. A gente também tem coisa para contar. Então assim, o irmão dá testemunho que aconteceu uma tragédia. Ah, mas na minha família você nem imagina a tragédia que aconteceu. E de tragédia eu estou cheio, eu tenho um monte. A outra fala da bênção, bênção. Bênção, até eu tenho uma irmã lá na igreja que ela chama bênção, de tanta bênção que tem na minha vida. Cuidado com essas coisas, não dispute. Deixa a pessoa contar, dê glória a Deus sobre o que ela está contando. Enfatize o que ela falou, não fale muito mais, ela já deu o testemunho, libere para que os outros contem. Amém, queridos?
Outra coisa importante, às vezes acontece, não tem sido muito comum isso no nosso meio, mas às vezes acontece, de pessoas começarem a discutir doutrinas. Então nunca permita discussões doutrinárias. O camarada às vezes vem de uma outra igreja, trazendo uma outra doutrina, e ele quer ali fazer daquele grupo seguidores dele. Você, líder, não pode permitir isso, porque ele não pode pregar na corda, primeiro. Segundo, ele não pode divulgar a doutrina pessoal dele. Então você também, com toda delicadeza, fala: amado irmão, queria dizer para você que você é muito bem-vindo aqui, e que isso que você tem para dizer, eu quero te dar toda a atenção. Depois da reunião, a gente bate um papo sobre isso. Agora, nós vamos voltar àquela pergunta. Se ele insistir, seja firme. Irmão, nós vamos conversar sobre a pergunta agora, por favor. Você tem que proteger as suas ovelhas. Amém, queridos? Amém. Diga para quem está perto de você: proteja as suas ovelhas. Amém. Outra orientação aí: não deixe uma pessoa monopolizar. Toda corda tem o sabido. Toda corda. E isso é bom, porque a pessoa transmite valores, ela transmite ensino, mas quando ela começa a ficar só ela respondendo, você também tem que ir com aquela delicadeza própria que você tem, que eu sei que você é uma pessoa delicada, gentil, educada. Não é? Diga para o seu irmão: eu sei que você é educado, meu irmão. Meu irmão, diga para o irmão aí: eu sei que você é educado, meu irmão. Diga pelo menos pela fé, meu irmão. Então, quando o cara começar a monopolizar, o que você pode fazer? Você faz aquele à parte, né? Você entra com aquela palavra e diz assim: a próxima pergunta, eu sei que temos irmãos aqui que iriam responder ela de cara, porque tem sabedoria, tem muita sabedoria, mas agora eu gostaria de ouvir aqueles que ainda não responderam, para que todos participassem. Então, nessa pergunta, eu vou pedir que os irmãos que já falaram, que é só ele, né? Os irmãos que já falaram, deem oportunidade para que outros respondam. Amém? Então, aí solta a pergunta. Não deixe que o irmão exponha a falha do outro. Isso acontece, irmãos. E acontece com líderes. É lógico que não aqui na nossa igreja, né? Isso não acontece aqui. Do líder corrigir a pessoa quando ele faz a pergunta. A pessoa dá uma resposta e fala: não, irmão, não é isso não. Se você achar que a resposta está errada, uma coisa que não tem nada a ver, é antibíblico até, pergunta se concorda com aquilo. Os irmãos concordam com essa resposta? Os irmãos, o que os irmãos entendem disso aí? Tem mais alguém que pensa assim? Aí os outros vão falando, mas não permita que ninguém dê risada. Não vamos rir não, irmãos, porque aqui tem uma questão muito importante. Vamos conversar sobre isso. Puxa a importância daquela situação. E não deixe ninguém falar de ninguém, como já dissemos, não vamos ficar sendo redundantes, né? Um outro item importante é o 8º, sobre orientações práticas para compartilhar a palavra. Irmão, você não precisa ter todas as respostas. Respira fundo. Quem tem todas as respostas é só Deus. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você: você não precisa ter todas as respostas. Quem tem todas as respostas é somente Deus. Mas pastor, e se de repente fizerem uma pergunta que eu não sei responder, e o que eu faço? Você diga: olha, irmão, eu não sei responder essa pergunta. Mas isso não é ruim, pastor? Não, isso mostra que você é humilde. A pessoa não vai ter medo de perguntar, porque ela sabe que você não vai ter problema. Você é igual a ela, você tem dificuldades também, mas não deixa a coisa por isso mesmo. Você fala: olha,
anote a sua pergunta, ou você anota a pergunta da pessoa e diz: olha, eu anotei sua pergunta aqui, e eu, para ser honesto, não tenho a resposta para você, mas vamos fazer o seguinte: eu vou procurar o meu líder, o meu supervisor, para saber o que ele pensa sobre sua pergunta. Próxima reunião, eu trago a resposta. Pode ter certeza disso. Aí você vai em quem? Líder de corda? Você vai no teu líder supervisor, se você tiver um líder supervisor. Se você não tiver um líder supervisor, você tem um supervisor. Você vai no teu supervisor. Se o teu supervisor não souber responder, vocês vão onde? No teu pastor. Se o teu pastor não souber responder, ele vai onde? Ele vai no presidente da tenda. Se ele não souber responder, vocês vão no presidente da igreja. Se não souber responder, irmão, ora bastante. Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Vamos orar para Deus responder, amém? Então não tente ter todas as respostas. Essa é uma outra coisa importante. Não pule etapas, porque tem gente que quer uma resposta, o que ele faz? Isso é uma coisa importante para o DNA do modelo de igreja em sede. O que a pessoa faz? Ela tem uma pergunta, aquilo mexeu com ela interiormente. Ela quer, de todas as formas, a resposta, porque ela também ficou inquietada. O que ela faz? Terminou o culto, ela corre no pastor: pastor, me responde essa pergunta aqui. Não pule etapas, irmão. Você vai no teu líder primeiro, porque teu líder pode ter a resposta. Mas se ele não tiver, você vai ajudá-lo a crescer. Se você pulou etapa, você passa por todo esse pessoal que não vai aprender nada. Daqui a pouco a pergunta surge de novo, vão ter que procurar o pastor de novo, tem que procurar o pastor de novo. Quer dizer, nós vamos voltar no modelo antigo, onde o pastor era o centro da igreja. E o centro da igreja agora, não que nós queríamos tomar o lugar de Jesus, mas nós temos que ter vida com Deus, e o centro da igreja é Jesus, sempre foi, e nós vamos manter isso. O pastor está aqui para treinar e capacitar os santos para a obra do ministério. Amém? Então procure sempre o seu líder imediato. Se ele não souber, ele procure o imediato dele. 9. A regra geral para o líder é: esteja sempre alegre e bem-humorado nas reuniões. Não tem coisa mais gostosa do que você chegar numa corda e ter dois braços bem abertos e um sorriso no rosto, dizendo: que bom te ver. Como é triste o outro jeito, né? Oi? Algum problema? Fiz alguma coisa? Vai me castigar? Então dá um sorriso bem largo para a pessoa. E se você não está bem, coloque outra pessoa para receber. Mas pelo menos demonstre empatia com as pessoas. Às vezes a gente comete alguns erros. Eu sei que não são vocês, mas vale a pena alertar, não é? A gente comete alguns erros de transferir, para quem a gente está convivendo, transferir problemas pessoais. Às vezes você está com um problema lá na sua casa e você começa a levar esse problema para a sua corda, mas levar o problema em você. Você não leva o problema para orar. Você começa a ficar mal-humorado na sua casa, você leva o teu mau humor para com as pessoas. Não faça isso. Você cultive fé de que aquilo vai se resolver, e porque vai se resolver, eu já posso me alegrar no Senhor, apesar da minha tristeza, apesar de